Fala aí, galerinha do meu coração. Boa tarde. Tudo bom com vocês? E aí, como é que tá sendo essa quarentena louca de vocês aí? Estão se cuidando direitinho, ficando em casa, se limpando toda hora? Espero que sim. Aposto que devem estar se entupindo de Netflix aí, doces, até dizer chega, né? Não conheço vocês? Mas então, gente, como o nosso coordenador disse para vocês aí ontem, enquanto nós estivermos nesse período aí de recesso que o governador decretou, todas as nossas aulas, que seriam presenciais ao longo desse tempo, passarão a ser online até que se finalize esse período aí de quarentena, tá bom? Acharam mesmo que iriam se livrar de mim assim tão fácil, né? Seus bandos sem vergonha. Bom, dito isso, vamos começar então a nossa aula, né? Simbora, rapaziada! Primeira coisa aqui, ó, é a gente iniciar o nosso programa que nós iremos utilizar, que será o Word. Lembrando que nós finalizamos o módulo de Windows na última aula, né? Fizemos a prova. E a partir de hoje nós iniciaremos um novo módulo, que é o módulo de Word, criação de documentos. Só que antes disso, deixa eu só dar uma explicada aqui para vocês sobre o seguinte, ó. O que nós estamos iniciando é referente a isso aqui, ó, pacote Office. Esse é o novo curso que a gente está começando a fazer. O que significa esse pacote Office, gente? Nada mais são do que os programas constituídos no Microsoft Office. Esse Microsoft Office aqui é aquele CDzinho que a gente compra na rua, numa loja de informática aí, ou compra da internet, né, baixa da internet, onde nesse Microsoft Office ele possui toda essa gama de programas que a gente usa, mas na parte de escritório, né, a parte administrativa da empresa, a parte de escritório da empresa, entre outras ocasiões também, outras situações, mas basicamente são programas voltados para a parte de escritório, tá certo? Então, por exemplo, nós utilizamos o Word para fazer criação de documentos, utilizamos o Excel para criar pastas de trabalho, planilhas eletrônicas para poder fazer tabelas, cálculos automáticos e tudo mais. Nós trabalhamos com PowerPoint para poder fazer a apresentação em slide, apresentar alguma coisa num data show aí da vida, num retroprojetor, numa televisão, num monitor, em forma de slide, né? E entre outros programas também. Só que principalmente esses três aqui, tá, galera? Word, Excel e PowerPoint. São os três mais importantes, os mais fundamentais, são os mais requisitados e pedidos nas empresas, nas entrevistas de emprego principalmente. E, pensando nisso, serão justamente esses três programas aqui que nós iremos focar, tá? Vamos começar pelo Word, depois nós iremos para o Excel e depois o PowerPoint. Beleza, gente? Então, ó, primeira coisa aqui sobre o Word. Tanto o Word como o Excel, como qualquer programa do Microsoft Office, ele possui sempre o mesmo início de nome, ó, Microsoft, que é o nome da empresa que fabricou esses programas, o Word, que é o nome do programa, que significa palavra em inglês, e esse 2010, que é a versão dele. Atualmente, nos encontramos na versão 2016, tá certo? Que é inclusive a versão que nós estamos usando aqui no curso, que vocês vão usar em casa também, provavelmente, né? É a versão 2016. Então, o nome completo do programa é esse, Microsoft Word 2016, tá certo? Como o próprio nome do programa diz, ele basicamente é um programa de criação de documentos. Ou seja, é um programa focado somente para isso aqui, ó, criação de documentos. Seja um documento pessoal, seja um documento profissional, empresarial no caso, né? Seja o que for. Mas é aquilo, é como eu falei com vocês no início do curso. Tudo que nós estamos fazendo aqui tem a ver voltado para a parte profissional, né? Para a parte empresarial. Então, vocês vão reparar que a maioria dos documentos serão voltados para a empresa. Então, nós iremos aprender, por exemplo, a criar um relatório empresarial, uma ata de reunião. O que seria uma ata de reunião? O próprio nome já diz, né? É um documento onde a gente descreve tudo que foi discutido na reunião. Tudo que foi discutido, projetado, estipulado, tudo que foi feito na reunião é posto nesse documento de ata aqui, ó. Memorando, circular, folheto, esses folhetinhos que a gente recebe na rua, né, que a gente pega da rua aí que o povo entrega, os folhetinhos também de empresa e tudo mais. E para cada um desses documentos, gente, para cada um desses documentos aqui, existem regras, tá? Não basta só você abrir o Word, começar a digitar e pronto, acabou. Não. Para cada um desses documentos, possuem regras, possuem formatações, possuem certos tipos de fonte, certos tipos de espaçamento. Por exemplo,
Um documento de relatório não vai ter a mesma formatação de um documento de memorando. Não vai ter a mesma fonte, o mesmo tamanho ou a mesma margem. Para alguns sim, só que para outros não, tá certo? Então, para alguns tipos de documentos, serão formatações específicas, serão configurações específicas, coisas que a gente vai ver a partir das próximas aulas. Hoje, gente, nós só iremos ver como é que funciona o programa em si. Iremos ver como é que funciona a interface gráfica dele, as ferramentas e tudo direitinho. Para aí sim, a partir da próxima aula, a gente trabalhar com cada um desses documentos de forma específica, tá? Para cada aula vai ser um tipo de documento. Vai ser uma aula para memorando, outra para circular, outra para folheto. Currículo, gente, ele é tanto um documento considerado profissional como pessoal, né? Pessoal porque é seu, é um currículo que faz parte somente de você. Então, mas também é considerado empresarial porque a gente entrega esse currículo numa empresa, né? É o empregador, a entrevistador que vai olhar o seu currículo. Então, nós iremos aprender ele também. Esse documento aqui de currículo vai ser o último para a gente poder finalizar o curso, tá? Nós iremos ver primeiro todos os tipos de documentos empresariais que existem e depois nós iremos aprender a fazer um currículo, tá? Vamos ver o que se pode colocar no currículo, o que não se pode colocar no currículo, o que pode ser escrito, o que não pode ser escrito, tá certo? Então, é bem interessante isso aqui. Beleza, gente? Então, dito isso, agora que a gente já sabe como é que funciona o programa do Word, vamos ver como é que acessa ele, né? Galera, para poder acessar qualquer programa do pacote Office, ou seja, qualquer um desses programas aqui, o Word, Excel, PowerPoint, qualquer um deles, é o mesmo processo. Nós iremos no menu Iniciar, todos os aplicativos, todos os programas, Microsoft Office, Microsoft Word 2010, no caso aqui 2016, né? A versão mais nova. Beleza, gente? Então, fazem nesse processo aqui, ó, menu Iniciar, todos os programas, e aí se eu rolar para baixo vai aparecer o Microsoft Office Word. Aí ele aqui, ó, Word 2016. Pronto, cliquei nele, só esperar que ele vai abrir. Ah lá. Pronto, abriu direitinho e estamos aqui, ó. Repara bem, gente, na interface gráfica dele, ó. Prestem bem atenção, estudem bem o que eu vou falar agora a respeito dessa interface gráfica. Por quê? Porque se todos os programas fazem parte de uma mesma empresa, todos esses programas aqui, a interface gráfica que serve para um também vai servir para os outros, tá, gente? As mesmas ferramentas, as mesmas posições de ferramenta, o mesmo layout do programa do Word vai servir também para o Excel, para o PowerPoint, para o Axis. Então, tudo que eu for falar hoje aqui vai servir para os outros programas. Então, quando a gente chegar lá no Excel ou no PowerPoint, vocês já vão ter que ter isso em mente, porque eu não vou voltar a explicar isso de novo, tá? Tudo que eu vou explicar a respeito da interface gráfica do programa do Word vai servir também para os outros programas, tá certo? Então, quando a gente chegar no Excel e depois no PowerPoint, na primeira aula, eu não vou perder tempo explicando a interface dele, não, porque vocês já vão ter visto isso nesse módulo de Word que a gente está agora, tá certo? Então, prestem bem atenção. Caminho para acessar a pasta que será salvo os documentos. Vocês já sabem, né? É o caminho de sempre, lá do servidor. Então, isso aqui é besteira. Vamos começar então. Agora que a gente já sabe para que serve o programa e como é que acessa ele, vamos finalmente aprender a trabalhar com ele aqui, ó. Então, ó, temos aqui o programa aberto. Reparem que à esquerda, nesse painel azul aqui, ó, nós temos a opção de criar um documento novo, através desse botãozinho de novo aqui, ó. Você pode criar um documento em branco ou utilizar um modelo já pronto que o Word possui, ó. O Word, tanto o Word como qualquer programa do Office, ele possui vários e vários modelos já prontos, ó, que você pode utilizar, inclusive os currículos, ó. Quando a gente for aprender a criar um currículo, a gente vai usar um desses modelos prontos também. A gente vai criar um do zero e vamos criar um a partir desses modelos prontos. E isso serve para qualquer tipo de documento. Para qualquer um desses documentos aqui, ó, que nós vamos aprender a fazer, existe um modelo já pronto. Para você não perder tempo lá no seu dia a dia, né, na correria, não quer fazer um documento do zero, nenhum desses documentos aqui, né? Vocês não vão precisar fazer isso, é só recorrer a esses modelos prontos aqui. É só procurar, ó, vai ter eles aí, ó, relatórios, olha lá, postagem, relatório, vai ter vários. Caso não esteja aparecendo o que você quer aqui, é só digitar no campo de pesquisa aqui em cima, que ele vai pesquisar na internet, os modelos, procurar modelos online.
Tá certo, gente? Só que não é o nosso intuito aqui, né? O nosso intuito é aprender a criar do zero. Criar um modelo utilizando um modelo já pronto é fácil, porque já vai estar tudo pronto. Quer ver só? Por exemplo, ó, currículo essencial. Se eu clicar nele aqui e criar, olha lá, já vai ter tudo pronto, já vai estar formatado, já vai estar digitado, já vai estar estruturado, já vai estar tudo direitinho. Então, não é o nosso caso aqui. Isso aqui é mais lá para o final do curso, quando a gente já tiver safo nesse programa. Tá certo? Então, ó, vou fechar ele aqui. Não vou salvar. Pronto. Aí. Beleza, gente? Então, nós temos aqui a opção de criar um documento branco ou de um modelo já pronto. E temos a opção de abrir um documento já salvo, né? Um documento já existente, que você já criou há algum tempo atrás. Como nós não criamos nada ainda, vou voltar lá no novo e vou especificar aqui que eu quero criar um documento em branco. Clicar nele e pronto. Tá aí, ó. Reparem que acima aqui do nosso programa nós temos uma barra de ferramentas, que a gente chama de faixa de opções, tá? Faixa de opções. E abaixo dessa faixa de opções aqui, nós temos uma régua horizontal, para a gente poder medir a distância do texto com a borda da folha e tudo mais. E temos uma régua vertical também. Depois eu vou explicar para que servem essas réguas aqui, tá certo? E no meio disso tudo nós temos a folha do nosso documento, que é onde nós iremos digitar todo o texto dele. Beleza, gente? Mais abaixo aqui nós temos uma barra de status, onde a gente consegue trabalhar com zoom. Eu posso afastar a minha folha aqui do Word e eu posso aproximar. Só vale lembrar, gente, que isso aqui que eu estou fazendo não significa que eu estou alterando o tamanho da folha. Isso que eu estou fazendo aqui, por exemplo, ó, eu não estou diminuindo o tamanho da folha e nem aumentando. O que eu estou fazendo aqui é trabalhando com um zoom, com uma lupa. É como se eu estivesse afastando e aproximando a folha do meu olho. Ó. Olha lá. É como se eu estivesse afastando. Tá certo? Olha lá. Como se eu estivesse afastando a folha da minha visão e aproximando ela. Mas não significa que eu estou alterando o tamanho do texto, da folha, nada disso. É só para a gente poder enxergar melhor. Beleza? Vou voltar para o zoom aqui normal, que é de 100%. E pronto. Temos aqui também ainda nessa barra de status o idioma do nosso texto, a quantidade de palavras que o nosso documento possui, quantas páginas ele tem. Enfim, isso aqui a gente vai utilizar com mais calma a partir da próxima aula. Só quero que vocês saibam que existe essa barra aqui embaixo com essas opções, juntamente com a de cima. Por enquanto, vamos nos focar só nessa barra de cima aqui, tá? Na faixa de opções, mais especificamente. Então, olha só. Reparem que nessa faixa de opções aqui, nós temos algumas guias. Olha lá. Temos a guia inserir, guia design. E reparem que a cada guia que eu clico, essa parte de baixo dela muda totalmente, né? Ó, a cada guia que eu clico, as opções de baixo mudam. Isso porque, gente, o próprio nome já diz, é uma faixa de opções. A cada guia que eu clico, eu consigo ver as opções referentes a essa guia. Se eu clico na guia inserir, na faixa de opções, aqui na barra de opções, vai aparecer as opções da guia inserir. Se eu clicar na guia página inicial, na faixa de opções aqui embaixo, vai aparecer as opções da guia página inicial. E por assim vai, na guia layout, referências, correspondências. Todas as opções dessas guias estão na faixa aqui de baixo, na barra de baixo. Beleza, gente? E reparem também que nessa barra de opções aqui, ó, ela é separada por essas linhas. Estão vendo essas linhas aqui bem fininhas? Ó. Aqui também, ó. Todas as guias vão ter isso, ó. Olha lá, as linhas. Todas as guias vão ter. Por quê? Porque essa faixa de opções aqui, gente, elas são separadas, elas são divididas em grupos, tá certo? Essas linhas aqui é para poder separar justamente através de grupos. Então, por exemplo, ó, aqui na guia página inicial, eu tenho na faixa de opções dela o grupo área de transferência, tenho o grupo fonte, grupo parágrafo, grupo estilos, grupo editando, tá certo? Então, fica mais fácil da gente conseguir reconhecer as ferramentas por causa disso. Quer ver só um exemplo? Por exemplo, ó, vamos supor que eu quisesse inserir uma imagem. Sempre quando eu pedir para vocês acessarem um certo tipo de ferramenta, eu vou dizer certinho aonde essa ferramenta está. Como? Eu vou fazer isso através do nome, do passo a passo de onde ela está. Estão entendendo?
E como é que eu faço isso? Através disso aqui, ó. Se eu quiser inserir uma imagem, onde é que ela está? Aí eu vou falar passo a passo onde é que ela está. Ela se encontra na guia Inserir, então vocês já sabem que é aqui na guia Inserir. Na faixa de opções, vá lá no grupo Ilustrações, então você já sabe que é no grupo Ilustrações, ó. E dentro do grupo Ilustrações nós temos a primeira ferramenta, que é Imagens. Olha ela aqui, Imagens. Pronto, cliquei nela aqui, ó, consegui acessar a ferramenta. Olha como é que é muito mais prático desse jeito, né? É muito mais fácil de achar assim. Outro exemplo, eu quero aqui, por exemplo, configurar o tamanho da folha. Eu quero aumentar o tamanho da folha ou diminuir. Como é que eu faço isso? Essa ferramenta se encontra na guia Layout. Então, você já sabe que guia, aqui em cima, né? Guia Layout. Na faixa de opções, vocês vão lá no grupo Configurar Página. Então, você já sabe que é aqui no grupo, né? Ó, organizar parágrafo, configurar página. E no grupo Configurar Página nós temos a ferramenta Margem, Orientação e o tamanho, que é o que eu pedi. Tá certo, gente? Então, é assim que funciona. A cada ferramenta que eu vou dizer, que eu vou pedir, eu vou falar certinho onde é que ela está. Pelas guias, pelos grupos dessas guias e pela ferramenta certa. Tá? Então, eu vou voltar aqui na página inicial. Olha lá, página inicial tem o grupo fonte, grupo parágrafo, grupo estilos. E dentro de cada grupo, eu tenho as ferramentas específicas delas. Certo? Então, é isso. Agora, galera, abaixo dessa faixa de opções aqui, ó, abaixo de toda essa barra aqui de ferramentas, das guias, das faixas de opções, aí sim já é coisa exclusiva do Word, tá? Tudo que eu falei até agora, essas barras de guias, a faixa de opções e os seus grupos referentes às ferramentas, são de todos os programas. Excel, PowerPoint, Word, todos os programas do pacote Office possuem essa barra aqui de cima, da faixa de opções. Tudo que vier abaixo dela, aí já é exclusivo de cada programa. O Excel vai ter uma coisa, o PowerPoint vai ter outra, o Word tem isso aqui. Beleza, gente? Então, o que eu quero que vocês gravem bem é essa parte de cima que eu expliquei a vocês, sobre as guias, sobre a faixa de opções dessas guias e sobre os grupos dessas faixas de opções. Beleza? Lembrando que os grupos são separados por essas linhas aqui. E o nome de cada grupo eu consigo ver aqui embaixo. Tá? Sumário, notas de rodapé. Lá na guia Layout tem lá parágrafo, organizar. E dentro de cada grupo nós temos suas ferramentas. Tá certo? Vou voltar aqui para a página inicial. Aí. Beleza, gente? Então, é assim que funciona. A partir de agora, aí sim, tudo que eu for falar já vai ser exclusivo do Word. Vamos lá, então? Seguinte, vamos agora para as réguas, que eu falei que é referente a isso aqui, né? O que acontece aqui? Essa régua horizontal e essa régua vertical, elas funcionam como? Primeira coisa, essa régua horizontal aqui, é como eu disse para vocês, elas são separadas através de cores, né? Nós temos aqui a cor mais escura, essas cores mais escuras aqui são justamente a distância que eu tinha falado para vocês aqui entre o texto e a borda da folha. Temos também o espaço branco. Esse espaço branco aqui da régua é justamente onde vai caber o texto, tá certo? Mesma coisa que na régua vertical. Na régua vertical, nós temos a cor mais escura, que é o espaço que eu tenho entre o texto e a borda da folha, tanto em cima como lá embaixo, né? Assim como na régua horizontal, nós temos na esquerda e na direita. E na parte branca da régua, nós temos a parte do conteúdo, que é onde vai ficar o texto em si. E para que serve isso? Isso serve para você ter uma base, uma noção de como é que está o distanciamento do seu texto da borda. Porque caso você queira aproximar o seu texto da borda da folha ou queira afastar mais, você vai ter uma noção melhor disso olhando para a régua. Beleza? Então, uma das funcionalidades dela é essa. Outras nós iremos ver a partir da próxima aula. Beleza, gente? Agora é o seguinte, reparem que nós temos uma linha preta piscando aqui, ó, que nós chamamos de cursor, tá? É o cursor de identificação do texto, é o ponteiro dele. E aonde esse cursor estiver piscando, é onde vai ser inseridos os elementos, seja texto, seja imagem, seja o que for. Então, olha, primeira coisa que nós iremos fazer aqui
depois de aprender sobre a interface gráfica do programa, vai ser criar um texto. Porque é aquilo, né? Sempre quando a gente for fazer um texto, criar um documento de empresa ou qualquer tipo de documento, o primeiro passo é digitar o texto que a gente quer, para depois sim a gente formatar, configurar, fazer tudo direitinho. Então, eu já tenho um texto pronto aqui, vou colocar ele aqui agora, ele aqui. Está aqui o nosso texto. Terminei de digitar todo o texto, pronto, primeiro passo já foi. Segundo passo agora, galera, é a gente formatar ele. Só que antes da gente começar a formatar, deixa eu só frisar bem uma coisa aqui, ó. Não pode esquecer, gente, de sempre diferenciar o que é parágrafo e o que é linha de texto, tá certo? Exemplo, ó. Se vocês repararem aqui, o nosso texto, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha quantos parágrafos o nosso documento possui. Isso que eu estou selecionando aqui, gente, são parágrafos, tá? Cada um desses textos aqui estão em parágrafos separados. Diferente desses daqui, ó. Essa linha que eu estou selecionando aqui, ela não é um parágrafo separado desse outro aqui, ou desse, ou desse. Todas essas linhas que eu estou selecionando aqui, ó, todas elas fazem parte de um único parágrafo. Como é que eu sei disso? Muito simples. Se vocês prestarem bem atenção, quando a gente tem um espaço maior entre uma linha e outra, olha só, por que eu tenho um espaço maior aqui e aqui eu não tenho? Por que aqui eu tenho um espaço maior e aqui eu não tenho? Porque, gente, sempre quando eu tiver um espaço maior, é porque nós temos parágrafos separados. Essa linha é de um parágrafo e essa linha é de outro parágrafo. Agora, se eu tenho um espaço menor aqui, ó, é porque essa linha é do mesmo parágrafo que essa outra aqui. Tá certo? Essa linha aqui é do mesmo parágrafo que essa daqui. Por isso que o espaço é menor do que esse aqui. Ok? E como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz para poder, por exemplo, colocar essa linha aqui no mesmo parágrafo que o de cima? E como é que eu fiz para separar esse parágrafo aqui desse outro aqui? É mais fácil ainda. Sempre quando você quiser, ó, estou digitando aqui, né? Estou digitando. Cheguei até aqui. Se eu quero que o texto que vai ficar abaixo dele fique no mesmo parágrafo, eu simplesmente continuo digitando, gente. Porque ao você continuar a digitar, o próprio Word vai passar para baixo. Estão entendendo? Quer ver só aqui, ó? Se eu estou aqui, der um espaço e continuar digitando, olha o que eu estou fazendo, ó. Assim que eu chegar aqui no limite da minha folha, o texto vai indo para baixo. Ó, como é que ele está indo para baixo, tá vendo? O próprio Word passa ele para baixo, para uma nova linha, mantendo o mesmo parágrafo. Tá certo? Agora, diferente daqui, né? Aqui eu finalizei o parágrafo. Se eu continuar, eu vou estar continuando no mesmo parágrafo. E quando eu chegar lá no final, ó, ele vai, olha lá, passar para baixo, mantendo no mesmo parágrafo. Olha a distância como é que está pequena. Beleza? Mas e se eu quisesse então que todo esse texto que eu digitei aqui fosse para baixo, mas em um novo parágrafo? Aí, ao invés de você continuar digitando, você vai apertar o Enter. A tecla Enter, ó, é a tecla que a gente insere um novo parágrafo. Lembrem-se disso, tá, gente? Quando eu aperto o Enter, ele insere um parágrafo vazio aqui para poder digitar. Agora sim, ó, isso que eu estou digitando aqui está em um parágrafo separado. Então, agora eu tenho um parágrafo, 2 parágrafos, 3, 4, 5, 6, tá certo? É assim que funciona. Quer digitar mantendo o mesmo parágrafo? É só continuar digitando. Quer digitar em um novo parágrafo? É só apertar o Enter. Beleza? Vou desfazer aqui. Para desfazer, gente, ó, tudo isso que eu fiz errado aqui, eu não preciso ficar apagando manualmente, tá? Eu posso fazer isso que eu estou fazendo, ó, desfazer. Como é que eu estou desfazendo isso aqui? Ó, eu posso apertar e segurar o Ctrl Z. Eita, desfiz muito, espera aí. Vou refazer aqui, ó. Tá vendo? Nós temos duas opções. Ou nós desfazemos aqui com o Ctrl Z, ou essa tecla de atalho dele, ó, desfazer com o Ctrl Z, ou refazer o que você desfez com o Ctrl R. Vocês viram o que eu fiz? Ó, eu desfiz tanto que acabei apagando o texto.
Para eu poder refazer o que eu fiz aqui, Ctrl R. Olha lá. E quanto mais Ctrl R eu for dando, mais eu vou refazendo ó, o que eu desfiz. Tá certo? Então, vou desfazer aqui primeiro. Olha lá. E pronto. Beleza? Temos aí o nosso texto digitado de novo. Agora é o seguinte. Feito isso, digitando o texto, separando ele em parágrafos, né? Tudo direitinho. Agora a gente pode começar a formatar, que é deixar ele mais bonito, né? Visualmente mais atrativo, mais atraente. Então é o seguinte. Sempre quando a gente for formatar alguma coisa, nós temos que antes, é claro, selecionar o que a gente quer formatar, né? Porque, por exemplo, eu quero selecionar o título aqui, ó. Para eu fazer isso, para o Word entender que eu quero formatar esse título ali, aquele texto, eu tenho que antes selecionar ele. E para selecionar, gente, olha só o que a gente pode fazer. Ao invés de eu simplesmente clicar e arrastar aqui do início ao fim, eu poderia fazer isso, né? Assim como eu poderia fazer isso nesse parágrafo, ó, selecionar e arrastar. Olha lá. Eu poderia fazer isso. Só que o tempo que a gente leva fazendo isso é muito grande. Então, para ficar mais ágil, para agilizar mais o nosso serviço aqui, o que nós podemos fazer? Sempre quando a gente quiser selecionar toda uma linha de texto aqui, ó, basta você utilizar uma coisa que a gente chama de área de seleção. Porque nessa área de seleção que é onde você vai selecionar mais fácil o texto que você quer. E essa área de seleção, gente, fica nada mais do que nessa margem da esquerda aqui, ó. Lembra que eu falei sobre margem? Margem é o espaço que nós temos entre a borda da folha e o nosso texto. Falei isso no início da aula, né? Quando eu estava explicando sobre a régua. Então, nós temos aqui a margem da esquerda, temos a margem da direita, margem superior e lá embaixo a margem inferior. Então, a área de seleção, se ela fica na margem da esquerda, olha ela aqui, ó. Tanto é que se vocês observarem, quando o cursor do nosso mouse, o ponteiro do nosso mouse fica aqui dentro, ele fica com essa barra, né? Com essa linha na vertical. Quando eu coloco esse ponteiro dentro da área de seleção aqui do Word, ele se transforma numa setinha indicando para a direita. Tá vendo? Se eu colocar esse cursor aqui fora, ó, a setinha fica para a esquerda. Tá certo? Você só vai saber que você está na área de seleção ou não se o ponteiro do seu mouse ficar com aquela setinha para a direita. Ó. A setinha tem que ficar para a direita. Ficou para a direita? Pronto. Agora eu sei que nós estamos dentro da área de seleção. E aonde eu clicar aqui dentro, ó, eu vou estar selecionando toda a linha dele. Olha lá. A cada clique que eu dou, eu seleciono uma linha inteira de texto. Ao invés de você simplesmente clicar e arrastar, ó, eu posso apenas clicar uma vez na área de seleção. Tá certo? Outra coisa também que é mais prática é selecionar o parágrafo. Ou seja, se eu não quero ter que ficar clicando e arrastando para selecionar o parágrafo, eu poderia usar a área de seleção, né? Só que, ó, ao invés de eu selecionar a primeira linha e arrastar até a última linha, que seria rápido também, né, de certa forma, mas existe uma forma mais rápida ainda, que é o quê? Ao invés de você clicar e arrastar, você pode simplesmente clicar duas vezes em qualquer uma dessas linhas aqui, ó. Se eu clicar duas vezes nessa linha aqui, eu vou estar selecionando todas as linhas desse parágrafo. Quer ver, ó? Olha lá. Cliquei duas vezes, selecionei todo o parágrafo dele. Olha como é que é mais prático. Vou clicar duas vezes em qualquer uma dessas linhas aqui desse parágrafo. Cliquei duas vezes, ó. Selecionou todo o parágrafo dele. Tá, gente? Então procurem sempre utilizar essa área de seleção aqui que vai facilitar demais a vida de vocês. Seja para selecionar uma linha, parágrafo, com 2 cliques, né? Ou para selecionar o texto todo. Se vocês quiserem selecionar todos os parágrafos de todo o texto do documento, a gente pode clicar 3 vezes. Se com um clique seleciona uma linha e 2 cliques seleciona um parágrafo dessa linha, com 3 cliques você vai selecionar todo o texto do documento. Ó, 1, 2, 3, selecionou tudo. Viu? Mais fácil, né? Do que você clicar lá em cima e ter que ficar arrastando até lá embaixo. Imagina aí, se você tivesse 10 folhas no seu documento, ou 20 folhas. Fica bem melhor assim. Clicou 3 vezes em qualquer uma da área de seleção aqui, em qualquer parágrafo, em qualquer linha. Pronto, selecionou tudo. E aí é só fazer o que vocês quiserem. Tá certo, gente?
Vou clicar fora aqui. Pronto. Bom, dito isso, vamos então começar a formatar o nosso documento, né? Vamos lá? Seguinte, para o nosso título, ó, vou usar aqui a área de seleção para selecionar todo o título. Eu quero aumentar aqui o tamanho dessa fonte, porque está muito pequena. Título a gente sempre deixa mais em destaque, né? Então, ó, vou vir aqui no tamanho 11. Reparem, gente, que todo o seu texto do documento, por padrão, já vem com a fonte com tipo calibre, tamanho 11. E o alinhamento dela à esquerda, né? Ela fica à esquerda da folha, fica retinho aqui à esquerda, porém à direita fica tudo desengonçado, fica tudo desalinhado. Mas depois a gente vai consertar isso. Mas a princípio eu quero aumentar o tamanho da fonte. Vamos colocar aí um tamanho 24. 24 está ótimo. Feito isso, eu quero também trocar aqui a fonte dele. Ó, tá uma fonte Arial. Tá vendo? Olha como é que cada tipo de fonte ele vai mudando a letra, né? Ele vai mudando a escrita da letra. Olha lá. Tem umas mais interessantes que outras, ó. No nosso caso aqui, vamos deixar Arial mesmo, que é uma das mais utilizadas. Beleza? Eu quero que esse texto ele fique no meio da folha, centralizado. A gente sabe que o padrão é alinhado à esquerda, né? Eu quero que ele fique no centro. Então, alinhamento centralizado. Se eu quisesse à direita, ó, direita, esquerda, no meio. Quero que ele fique também com uma linha embaixo dele aqui, ó. Então, ó, efeito sublinhado para que ele fique com uma linha embaixo dele. Posso fazer com que ele fique mais grosso esse texto aqui, ó, com efeito negrito. Ele vai ficar mais encorpado. Olha lá, fica mais espesso a sua fonte. Posso colocar ele em itálico também, meio inclinadinho assim, ó. Olha lá, sem itálico, com itálico. Fica meio que inclinadinho, meio deitadinho assim na folha, né? E posso mudar a cor dessa fonte também. O padrão dela é preto, posso vir aqui, ó, e colocar um azul, laranja, verde, tá certo? Eu quero que ela fique amarelo. Amarelo não, perdão, vermelho. Aqui, ó, vermelho. Amarelo eu quero que fique no fundo do texto, tá? Para ficar mais em destaque. Porque se a gente tem a opção de trocar a cor da fonte, a gente tem a opção também de trocar a cor de fundo dessa fonte. A cor de fundo dela, na verdade, no padrão é sem cor. Ela não tem cor de fundo, mas se a gente quiser, a gente pode colocar. Vamos fazer isso? Vou selecionar aqui de novo pela área de seleção, ó, o parágrafo do nosso título. E aí é só a gente vir aqui agora, ó, ferramenta sombreamento. E aqui na setinha dela, nós temos as opções, ó. Olha lá, olha como é que ele já coloca a cor. E reparem que ele coloca a cor não no texto em si, ele coloca em todo o parágrafo desse texto, ó. Tá certo? Se eu quisesse colocar essa cor somente no texto em si, vou voltar aqui para o preenchimento sem cor, que é o padrão dele, ó. Se eu quisesse colocar esse sombreamento somente aqui no texto, eu não poderia selecionar o parágrafo todo. Lembra que eu usei a área de seleção para isso, né? E a área de seleção seleciona tudo, o parágrafo todo. Para eu colocar a cor somente no texto aqui, ó, sem estar colocando no parágrafo dele, eu tenho que selecionar somente o texto, ó. Venho até aqui e arrasto um pouquinho para dentro, tá vendo? Porque se vocês selecionarem e deixar esse espaço extra aqui, esse espaço extra vai dizer para o Word que você quer colocar no parágrafo, lá, tá vendo? Ele vai entender que você quer colocar no parágrafo, e não é o que a gente quer. A gente quer colocar só no texto, então tira esse espaço extra que ele coloca aqui, ó. Para fazer isso, é só voltar um pouquinho, ó. Volta um pouquinho, pronto. Selecionamos só o texto. E aí, é só eu ir lá na cor e escolher a cor que eu quero. Vou colocar um amarelo, olha lá. Tá vendo? Não é o mais usado, tá, gente? O mais utilizado aqui, a situação mais utilizada aqui, a situação que mais acontece é colocar a cor no parágrafo e não no texto. Então, é o que a gente vai fazer. Eu vou selecionar aqui o parágrafo dele e vou colocar em todo o parágrafo, olha lá. Desse jeito aqui que é o mais utilizado. Existem situações que a gente coloca só no texto, sim, que é quando a gente quer dar destaque somente para aquela palavra ou para aquele trecho da frase. Mas no nosso caso, como é o título, estamos colocando em todo o parágrafo, certo? E finalizamos aqui. Vamos para o próximo, ó. Próxima formatação agora será
para o nosso primeiro parágrafo de texto aqui, ó, abaixo do título. Vamos selecionar ele. Vou selecionar logo esse outro aqui também, ó. Esses dois parágrafos aqui, usando a área de seleção, né? Lembrando que se eu não quiser ficar clicando e arrastando aqui, ó, eu posso simplesmente clicar 2 vezes. Cliquei 2 vezes e arrastei para baixo, pronto, já selecionei os 2 parágrafos. Muito mais rápido. Feito isso, vamos formatar ele aqui agora. Ó. A primeira formatação para esses 2 parágrafos será fonte Arial, né? Porque se eu estou colocando o título Arial, tudo os de baixo vão ser Arial também. A gente vai padronizar a nossa fonte para o nosso documento. Pronto. Arial. Tamanho vai ser 12. Tamanho 12. E o alinhamento dessa fonte aqui vai ser o quê? Eu já disse que o alinhamento padrão é à esquerda, né? E poderia estar colocando à direita, ó. Ficando retinho aqui à direita, só que por consequência a esquerda fica bagunçada. Se eu voltar para a esquerda, a direita fica bagunçada. Eu não consigo alinhar os dois ao mesmo tempo. Se eu colocar no centro, que nem eu fiz aqui para o título, pior ainda, né? Porque vai ficar desalinhado agora tanto a esquerda como a direita. Eu quero ao contrário disso, eu quero alinhar os dois. Então, para fazer isso, como é que nós procederemos aqui? Para fazer isso, é só usar uma ferramenta chamada de justificar. O que o justificar faz? Justamente o que eu pedi, ó. Olha ele aqui. Justificar. Olha lá. Agora sim, está retinho tanto à esquerda como na direita. Beleza? Então a gente pode colocar ele alinhado à esquerda, no meio, à direita e nos dois lados, esquerda e direita. Esse é o mais utilizado, tá? Gravem bem esse nome, porque a partir da próxima aula eu vou sempre estar pedindo para vocês justificarem o texto. Então quando eu falo assim, ó, seleciona para mim tal parágrafo, justifica ele, ou faz para mim o justificamento de um documento, de um parágrafo. Então, vocês já vão saber que é aqui. Certo? Olha como é que ficou muito mais organizado e mais estruturado. Beleza? Outra coisa. Vamos selecionar agora aqui, ó, esse próximo parágrafo. Com o lançamento do Microsoft Windows, pererê, parará. Para esse parágrafo aqui, nós iremos aplicar também a fonte Arial, tamanho 12. Eu posso vir por aqui também, tá, gente? Aumentar por aqui, ó. Ou diminuir aqui. Tá? Tamanho 12. Alinhamento. A gente pode colocar ele... Se a gente colocar justificado, ele meio que coloca um espaçamento a mais aqui entre as palavras, para poder caber tudo de uma ponta a outra, tá vendo? Então, como a gente só tem 2 linhas e a segunda linha não está chegando nem no final, a gente pode manter o alinhamento à esquerda mesmo. Olha lá. Para ele poder manter o espaçamento padrão. Tá certo? Versões agora. Versões, ele vai ter o efeito negrito, para ficar mais encorpado. Vai ter a fonte Arial, tamanho 12. 12 não, vamos colocar 14, vai. 14. A cor dele vai ser um laranja. Vou colocar um laranjinha aqui bonitinho. Esse. Beleza? Vamos colocar também aqui um efeito itálico, negrito e itálico só, tá? E a cor laranja. Agora, olha só. Abaixo desse versões, nós temos aqui esse parágrafo, as versões para o MS-DOS são, e esse outro aqui, ó, as versões para o Microsoft Windows são. Por quê, gente? Depois de cada um desses parágrafos aqui, tudo que vier abaixo deles será tudo um parágrafo só, tá? Então, como é que vai proceder aqui? Se eu tenho o primeiro parágrafo, que ele vai ser separado desses outros aqui, ó, porque todos esses outros aqui serão um único parágrafo pertencente a esse de cima, nós iremos destacar justamente esses dois aqui, ó. Tá certo? Nós iremos aumentar mais o tamanho da fonte deles, vamos deixar mais enfasado eles, mais específicos. Então, como é que a gente faz isso? Para não precisar formatar um e depois formatar o outro, vamos selecionar logo os dois ao mesmo tempo. Então, ó, selecionei primeiro, vou pressionar a tecla Ctrl e sem soltar ela, eu vou apertar no outro. Ó. Pronto. Repare que enquanto eu estiver com o Ctrl pressionado, eu posso ir selecionando quantos parágrafos ou linhas de texto que eu quiser. Olha lá. Bem mais fácil assim, né?
Beleza, gente? Então, vou selecionar o primeiro, vou pressionar o Ctrl e sem soltar, vou selecionar o próximo. Tá aí, os dois parágrafos selecionados de forma individual e vou formatar eles agora. A formatação vai ser o seguinte, vai ser tamanho 12, com efeito negrito, tamanho vai ser 12, né? A fonte Arial. Tá aí. Ok? Vai ficar desse jeito aqui. Seguinte agora, ó. Próximo passo, gente, é trabalhar com esses parágrafos aqui que eu tinha falado, né? Todos esses parágrafos aqui vão ser parte de um parágrafo só apenas. Como é que nós iremos proceder aqui? Primeiro, todos esses parágrafos, gente, que a gente quer transformar em um só, vai ser para colocar eles em formato de lista. O que seria uma forma de lista? Uma forma de você organizar em lista? É você colocar eles em uma ordem numérica ou em uma ordem simbólica. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, ó, se eu quisesse criar uma lista desses parágrafos aqui em ordem numérica, por exemplo, item 1, item 2, item 3, item 4, que nem a gente faz no supermercado, né? Quando a gente vai fazer compras, a gente não leva geralmente uma lista. Só que essa lista de mercado geralmente não tem números, né? Não são numeradas, porque a gente geralmente não tem uma ordem específica do que comprar. A gente só tem lá os produtos que a gente quer comprar e vai comprando de forma aleatória. Mas se eu quisesse fazer uma lista numerada, ordenada, a gente usaria essa ferramenta aqui, ó. Guia página inicial, grupo parágrafo, ferramenta, olha lá, numeração. E aqui na ferramenta numeração nós temos a opção de colocar por números, olha lá, ó. Só de colocar o mouse por cima, ele já faz a conversão em lista, olha lá. Números com parênteses, letra. Tá vendo? Bem legal, né? Posso colocar aqui em forma numérica. Só que não é o que eu quero, gente. Eu não quero converter esses parágrafos em uma lista ordenada. Eu quero converter em uma lista não ordenada. Ou seja, ao invés de números ou letras, tanto faz, eu quero símbolos. Aqui, ó, na ferramenta marcadores. Do lado da numeração, ó, marcadores. Tá vendo? E aí eu posso fazer marcadores com bolinhas, marcar com círculos, olha lá, com quadrados, uns simbolozinhos aqui, beleza? Setinhas. Esse tipo de lista aqui não é ordenada, é de forma aleatória, né? Mas é justamente o que a gente quer mesmo. Vou colocar esse coloridinho e tá aí. Reparem que a distância que nós temos aqui entre essa linha desse parágrafo e esse outro parágrafo aqui é grande, né? Porque são parágrafos separados. Já aqui, ó, olha como é que o espaço diminuiu. Por quê? Porque ele fez aquilo que eu falei. Ele pegou todos esses parágrafos aqui e converteu tudo em um só, em forma de lista. Em uma lista não ordenada. Tá certo? E por consequência disso, ó, ele diminuiu o espaço entre um e outro. E aí, olha só, olha o espaço que a gente já ganhou aqui. Só falta essa linha aqui para sair, né? Para subir, porque a gente quer que o nosso documento fique tudo em uma folha só. E para fazer isso, é só pegar aqui agora esses outros parágrafos. Ó. Vou pegar todos esses itens aqui agora das versões do Microsoft Windows. Vou pegar todos esses parágrafos e converter em um só de forma de lista não ordenada, que seriam os marcadores. Olha lá. Vou escolher o mesmo marcador e pronto, gente. Olha lá. Ficou tudo numa folha, bonitinho, direitinho. Olha lá. Bem organizado, né? Entenderam? Ficou show de bola. Outra coisa aqui é o seguinte, ó, para ficar mais ilustrado ainda, para ficar mais bonito, nós podemos trabalhar também com uma ferramenta muito utilizada chamada bordas. O que seria as bordas? As bordas, gente, seria a gente selecionar, por exemplo, o nosso título aqui, ó, o parágrafo dele, e colocar uma linha em volta desse parágrafo. Para fazer isso, nós usamos a ferramenta bordas, essa daqui, ó, bordas. E a gente quer que essa borda fique no parágrafo, né? Então, por isso que ele se encontra na guia página inicial, grupo, parágrafo. E aqui nós temos a última ferramenta, ó, bordas. Tá? Eu posso colocar essa borda somente embaixo do parágrafo, ó, aquela linha preta que ele colocou aqui embaixo, ó, tá vendo? Posso colocar essa borda também em cima aqui, ó, pela borda superior, ó lá. Posso colocar à esquerda, olha lá a bordinha lá na esquerda, na direita.
sem borda, né, para tirar, ou eu posso colocar em tudo. Olha lá, posso colocar em cima, embaixo, esquerda, direita, posso colocar em tudo. Beleza? Só que não é o que eu quero, gente. Por quê? Porque quando a gente usa essas bordas aqui, elas são extremamente limitadas. Reparem que a única coisa que ele fez foi colocar uma linha preta, bem fina, em volta do nosso parágrafo. Mas e se eu quisesse trocar essa cor dessa borda? Ou se a gente quisesse aumentar a espessura dela e tudo mais? Para fazer isso, para a gente poder personalizar essa borda aqui, nós utilizamos a última opção, ó, bordas e sombreamento. E aqui nós temos essa janelinha, ó, borda e sombreamento. Primeira coisa que a gente configura aqui seria a definição. A gente pode colocar sem borda, né? A gente pode tirar ela, ó, dessas bordas aqui. Para fazer isso, a gente tem que selecionar, ó, nenhuma, ok, e pronto, tirou as bordas. Tá certo? Não é o que a gente quer manter as bordas, só que personalizando. Então, vou colocar aqui a opção de caixa. Ó, repara que ele já encaixou aqui a borda no nosso parágrafo. Só que ao invés da gente ter essa linha preta fina, eu vou formatar agora, ó, trocando o estilo, cor e largura. Estilo, por exemplo. Eu posso colocar uma borda pontilhada ao invés de uma linha fina. Posso colocar tracejada, segmentada. Olha lá, borda dupla. Eu vou colocar, por exemplo, aqui uma borda tracejada. Ó. Essa daqui, tracejada. A cor, eu posso colocar uma cor vermelha, por exemplo. Olha lá como é que está ficando, ó. Tracejado com cor vermelha. Posso aumentar a largura dele. Colocar 1,5 ponto. Aqui está meio ponto, né? Vou colocar 1,5. Olha lá. E vou dar OK. Olha lá como é que ficou bonitinho. Tá vendo? Borda tracejada. Entenderam, gente? E essa borda aqui, ela está em todo o parágrafo, né? Se eu quisesse, eu poderia fazer aquele esquema de, ao invés de colocar essa borda no parágrafo, colocar somente no texto. Como? Vou voltar lá. Vou tirar essa borda que eu fiz, vindo aqui, né? Nenhuma. Vou dar OK de novo. Olha lá, tirei as bordas. Vou ir lá de novo, fazer o mesmo procedimento. Só que antes disso, eu tenho que selecionar o texto e não o parágrafo dele. Lembra que a gente fez isso aqui na cor? Ao invés de eu usar a área de seleção aqui, ó, para selecionar todo o parágrafo, eu tenho que selecionar apenas o texto. Só que, ó, lembra que eu falei desse espaço em excesso que ele dá aqui, né? Se a gente manter esse espaço em excesso aqui, ele vai continuar selecionando o parágrafo. Quero tirar isso para selecionar só o texto, voltamos aqui um pouquinho, ó, com o dedo pressionado no botão do mouse, né? E tá aí. Selecionamos só as 3 palavras. E aí, quando eu for lá nas bordas, ó, borda e sombreamento, reparem que agora está aqui, ó, a opção de aplicar ao texto. Se eu quisesse aplicar ao parágrafo, eu também poderia vir aqui e colocar parágrafo, ó. Olha lá, que ele estaria colocando em todo o parágrafo dele. Mas no nosso caso a gente quer no texto. Olha lá, que nem está aparecendo já aqui. E aí eu poderia fazer de novo a opção de caixa, para poder encaixar a borda aqui no texto. Linha tracejada, vou colocar pontilhada agora. Cor, botar de novo vermelho. Largura de 1 ponto. Botar 1 mesmo. E dar OK. Olha lá. Borda bem fininha, bem pontilhadinha aqui em volta dele. Tá certo, gente? É assim que funciona. Vou tirar. Vou dar um Ctrl Z aqui ou usar a ferramenta de desfazer, né? Tanto faz. Vou selecionar de novo o parágrafo dele, usando aqui a área de seleção, e vou aplicar lá a borda, né? Porque a gente quer a borda no parágrafo e não no texto só. Voltar aqui em caixa, tracejado, cor vermelha, largura de 1 ponto. Olha lá. Beleza? Outra coisa também, ó, além dessa opção de caixa que nós temos aqui, o caixa ele só faz isso, né? Ele encaixa a borda que você configurar no seu parágrafo ou no seu texto. Ah lá. Tá certo? Só que nós temos a opção de sombra também. Essa opção de sombra é interessante porque, além de tudo isso que ele vai colocar para você lá no formato caixa, o estilo da borda, a cor e a largura, ele também coloca uma sombra bem pequenininha aqui no canto. Ó. Repararam que agora tem uma sombra aqui no canto? No caixa não tem, ó, sem sombra. Já na opção sombra, ó, veio a sombrinha. Vamos ver? Dá OK.
Olha lá, olha a sombra aqui embaixo. Fica mais ilustrado, né? Fica mais bonitinho, como se estivesse destacando o nosso parágrafo desse texto da página. Tá? E vai ser ele que eu vou usar aqui. Só que eu não vou usar o pontilhado. Para esse aqui eu vou usar o tracejado. Então, vou voltar lá, vou manter a definição de sombra, só vou trocar o estilo. Vou colocar tracejado com uma largura um pouco maior, colocar 2 pontos, não, 2 ficou muito. Colocar 1,5. Pronto. Definição sombra, estilo tracejado, cor vermelho, largura de 1,5, aplicando no parágrafo dele e não no texto. Quero no parágrafo. Pronto. Aí. Ficou fofalete. Certo? Vamos fazer o mesmo esquema agora para esses 2 parágrafos aqui, ó. Eu vou selecionar os 2 parágrafos e eu quero encaixar uma borda em volta desses 2 parágrafos aqui. Sem sombra, tá? Dessa vez vai ser sem sombra. Então, a gente já sabe qual é a opção, né? Borda e sombreamento, definição de caixa, porque eu não quero sombra nele. O estilo, para esse aqui eu vou colocar pontilhado. A cor vai ser laranja, esse laranja aqui. E a largura vai ser de 2 pontos. E eu vou aplicar no parágrafo, né? Porque se eu fosse aplicar no texto aqui, ó, olha como é que ficaria horroroso. Olha lá, coisa horrorosa, né? Sem condições. Então, vou desfazer isso que eu fiz, aqui na setinha de desfazer, né? Vou voltar ao que estava antes. Vou ir lá de novo nas bordas, sombreamento. Vou colocar aqui de novo caixa, pontilhado, cor laranja. Só que com a largura de... tá certo, né? Com 1,5. Só que ao invés de você aplicar no texto, vamos aplicar no parágrafo do texto, olha lá, para não ficar aquela coisa horrorosa que estava antes. E pronto, gente. Tá aí, ó. Ficou uma grafa. Certo? E finalizamos. Colocamos aqui a bordinha no título, no texto. E olha como é que ficou bem bacana, tá vendo? Vamos ver como é que seria impresso? Porque olha só, é sempre bom, antes de vocês imprimirem o documento, vocês visualizarem como será impresso, tá? Porque às vezes o Word engana a gente. Às vezes está mostrando aqui que está tudo direitinho, só que às vezes pode ser que lá na hora de você imprimir, porque cada impressora tem uma configuração diferente, né? Tem impressora que configura um pouco mais para dentro da folha, tem impressora que imprime mais para fora, tem impressora que imprime mais para dentro. Então, pode ser que a impressora que você for utilizar, ela possa cortar um pouco um texto que estiver muito próximo da borda aqui da folha, tá? Se você estiver trabalhando com uma margem muito pequena, consequentemente o seu texto vai estar mais próximo da borda, né? Por exemplo, ó, se eu vier aqui na guia na guia layout, e trocar a margem aqui para estreita, por exemplo, que é a margem que fica bem próxima aqui da borda do texto, ó, olha lá, o nosso texto fica bem próximo da borda. Então, pode ser que a sua impressora corte uma dessas letras. Pode ser. É bem provável que não, mas às vezes acontece isso. Então, para não acontecer isso, para evitar que isso aconteça, a gente visualiza a impressão. Como é que eu faço isso? Aqui, ó, arquivo, imprimir. E antes da gente imprimir de fato, nós visualizamos como será impresso. Olha como é que ficou bem bacana. Não ficou tão bacana assim porque eu tirei a margem que estava antes, né? A margem normal. Ó. Essa margem estreita que eu coloquei aqui, o texto fica bem próximo da borda da folha, fica bem pequenininho. Não é o que a gente quer, eu só fiz isso para testar, né? Ó, não está cortando nada, está tudo direitinho, então está suave. Mas vou voltar aqui para a margem normal, que é a margem padrão do documento, tá, gente? Olha lá. Ele criou uma segunda folha aqui, eu vou apagar isso aqui. Pronto. E temos aí. Se eu for visualizar lá a impressão de novo, olha lá. Ficou bem melhor. Beleza, gente? Dúvidas? Espero que não, hein? Qualquer coisa, já sabe, posta lá no grupo. Seguinte, ó, para a gente finalizar esse documento aqui, falta só fazer uma última coisa, que é o quê? Configurar a folha. Porque o que nós fizemos aqui até agora foi o quê? Foi digitar o texto e depois formatar ele, né? Colocar a cor, aumentar o tamanho, pererê, parará, parará. O que nós temos que fazer agora é configurar a página do nosso documento.
Então, por exemplo, eu poderia configurar aqui o tamanho da folha, que nem eu falei com vocês no início da aula, né? Aqui, tamanho. Reparem que o tamanho padrão da folha é A4, que é o formato que a gente geralmente usa nos documentos, né? Nas empresas ou em casa, a gente costuma muito usar esse tipo de folha, o A4, que é 21 centímetros de largura por 29 de altura, beleza? Mas eu poderia usar outros também, carta, papel ofício, B4, envelope e tudo mais. Mas vamos manter no A4 mesmo. Posso trabalhar aqui também com a orientação da folha. Eu posso usar a folha tanto em pé como deitada. O padrão é em pé, mas se eu colocar deitada, olha lá, vou visualizar a impressão aqui para ver melhor. Olha lá, folha deitada. Por consequência disso, ele passou para a segunda folha, um pedaço, né? Olha lá, não deu para caber tudo numa folha só, porque a folha está deitada. Tá certo? Mas não é o que a gente quer, né? Nós queremos a folha em pé. Então, orientação retrato, ao invés de paisagem. Tá aí. E para terminar a configuração, falta a gente fazer o que aqui? A margem, que é justamente esse espaço entre a borda da folha e o nosso texto. Margem da esquerda, direita, superior, inferior, tá? Então, ó, aqui na margem, por padrão, nós temos a margem normal, que são 3 centímetros nas laterais, ó, esquerda e direita, 3 centímetros. 2,5 centímetros em cima e embaixo, ó, 2,5 centímetros em cima, 2,5 embaixo. Só que não é o que eu quero. Eu quero aproximar um pouco esse texto da borda, ou seja, eu quero diminuir essa distância, eu quero diminuir essa margem, tanto nas laterais como em cima e embaixo. Então, nós temos duas opções para isso. Ou eu uso uma dessas opções já prontas, o estreita, por exemplo, ó, que é o que a gente usou agora há pouco. Eu coloquei aqui 1,27, tá vendo? Se eu clicar no estreita, então, ele vai colocar uma distância de 1 centímetro apenas, ó, muito pouco. E isso vai fazer, por exemplo, com que algumas impressoras, sem querer, corte um pedaço. Algumas impressoras fazem isso, tá? A maioria não faz não, mas tem algumas antigas, principalmente, que tem uma distância muito grande de corte, então provavelmente pode cortar alguma coisa aqui. Por isso que é sempre interessante visualizar a impressão antes de imprimir, beleza? Vou voltar aqui, ó. Temos a moderada. Essa moderada é quase a mesma coisa que o normal, ó. Na sua esquerda e direita é a única coisa que muda consideravelmente, ó. Enquanto no normal nós temos 3 centímetros esquerda e direita, no moderada tem 1,91. Muita coisa de diferença, né? Já na margem superior e inferior, não, ó. No normal tem 2,5. No moderada tem 2,54, ou seja, 1 milímetro apenas, né? 4 milímetros, quer dizer, de diferença. Beleza? 4 milímetros não muda praticamente nada. Certo? Entenderam, né? Então, é isso. No nosso caso aqui, ó, larga seria ao contrário do estreita. Olha lá. Enquanto o estreita fica bem próximo da borda da folha, o larga fica bem distante, ó. Tanto em cima como embaixo, como nas laterais, ó. Isso aqui é mais usado para poemas, tá? Poemas, poesias e tudo mais, para cartas. A gente usa muito essa configuração de margem larga. E o espelhado aqui é para livros e apostilas. Ó, a princípio não aconteceu nada, né? Margem espelhada, ó. Mas isso só funciona quando a gente estiver trabalhando com a folha deitada e estiver separada em colunas. Isso aqui a gente vai aprender mais para frente. Repara aqui, ó, que a disposição da folha está deitada, tá vendo aqui? Então a gente consegue separar a nossa folha em 2 pedaços, que é o que geralmente acontece com os livros, né? Os livros nada mais são do que uma folha como se fosse uma A4, só que deitada, dividida em 2. Aí corta essa folha ao meio e pronto, nós temos aí 2 partes, 2 folhas de um livro. Tá certo? Que nem tá aqui. Mas isso aqui a gente vai ver com mais calma depois. Agora, se eu não quiser nenhuma dessas opções, por exemplo, ó, eu disse que eu quero aproximar mais o nosso texto da borda, né? Ou seja, eu quero aproximar, eu quero diminuir essa margem aqui. Então, por exemplo, eu não tenho nenhuma dessas opções. Tudo que eu tenho aqui são em excesso. Por exemplo, de todas elas, o que vai fazer mais o que eu quero é o estreita. Só que é muito, galera. Olha lá, eu não quero isso tudo de margem. Então, se a gente quer uma margem que não tem aqui, nós teremos que personalizar ela.
que aqui em personalizadas a gente pode escolher o que a gente quer. Tá entendendo? Nós mesmo podemos escolher a medida na margem que a gente quer utilizar. Então, por exemplo, ó, eu quero aqui que a margem da esquerda e direita seja de 2,5 esquerda e direita. E em cima e embaixo eu quero que fique 2 centímetros em cima e 2 embaixo. Certo? 2 em cima, 2 embaixo, 2,5 à esquerda, 2,5 à direita. Nós não tínhamos essa opção lá nas margens prontas, tá certo? Eu vou dar OK e tá aí, ó. Configurei direitinho. Tá? Ó, se a gente vier aqui nas margens, aqui vai estar marcada essa daqui, ó, última configuração personalizada. 2 em cima, 2 embaixo, 2,5 nas laterais. E a gente não tinha nenhuma dessas opções já prontas, né? Porque se tivesse era só clicar. Como não temos, tivemos que personalizar. Certo, gente? Beleza? Então, é isso. Para finalizar por hoje, falta a gente fazer só uma última coisinha, que é o quê? Lembra que eu falei com vocês a respeito da diferença entre linhas de texto e parágrafos? Né? Eu falei que um parágrafo para outro parágrafo, o espaço é maior do que uma linha de texto para outra, correto? Mas e se eu quisesse alterar esse espaçamento? E se eu quisesse, por exemplo, aproximar ou afastar mais ainda um parágrafo do outro? Ou se eu quisesse aproximar ou afastar mais ainda uma linha de texto da outra? Tem como a gente fazer isso? Claro que tem. Como é que nós faremos isso? Por exemplo, para eu poder afastar ou aproximar uma linha de texto da outra, nós usamos aqui a guia página inicial, ferramenta espaçamento de linha. Fica do lado aqui do justificar. Guia página inicial, grupo parágrafo, ferramenta espaçamento de linha. Do lado do justificar. E aí nós temos os espaçamentos que a gente pode usar. Tá? O padrão é 1,15, nós podemos usar outros. Então, eu vou selecionar aqui esses dois parágrafos e eu quero alterar a distância entre as linhas de texto desses dois parágrafos. Só lembrem bem, só prestem bem atenção que eu não vou estar alterando o espaçamento entre um parágrafo e outro. Eu não vou estar alterando o espaçamento disso aqui, entre esse parágrafo de cima e o de baixo. Eu vou estar alterando a distância entre as linhas de texto do parágrafo 1 e do parágrafo 2. Eu vou até fazer primeiro para esse primeiro aqui, para não confundir vocês. Eu vou aumentar primeiro a distância dessas linhas aqui desse parágrafo. Espaçamento de linha. E quanto mais eu for colocando, mais distante ele vai ficando. Olha lá. Reparem que o que eu estou alterando aqui não é o espaçamento entre um parágrafo e outro, é entre as linhas de texto desse parágrafo que eu selecionei. Tá certo? Nós sabemos que o espaçamento padrão é de 1,15, né? Eu poderia aproximar mais esse texto, olha lá, ficar bem pertinho um do outro, coisa que eu não recomendo. Eu só recomendo usar essa opção caso você queira economizar mais folha. Se você tiver muita coisa para imprimir e pouca folha, você faz isso, vai juntando, vai aproximando mais uma linha da outra para você poder ganhar mais espaço na sua folha. Caso contrário, use do padrão que é 1,15 para baixo, tá certo? No nosso caso aqui, eu vou deixar 1,15,5, vou dar 1,5. 1,5 para esse aqui também. 1,5, vou deixar bem espaçado, tá vendo? Só que o problema é o seguinte, se eu continuar fazendo isso para os de baixo, provavelmente ele vai passar para baixo, né? Vai passar para a folha de baixo, para a segunda folha, coisa que a gente não quer. Então a gente tem que saber mediar isso aí, tá certo? Até porque, olha só, eu até esqueci de formatar aqui, né? Tem que selecionar esse pedaço aqui, colocar 12 também, com a fonte Arial. Tinha até esquecido de fazer isso para esse restante aqui, Aqui nós colocamos, né, para os subtítulos dele. Agora, para os pedacinhos aqui, Arial, tamanho 12. Olha o que aconteceu, já passou para a folha de baixo, tá vendo? Porque a gente aumentou muito a distância das linhas. Tá certo? Então a gente tem que saber mediar bem isso. Já que aconteceu isso, vamos voltar para 1,15. Olha lá, 1,15. 1,15. Pronto. Olha lá, voltou para o normal. Beleza, gente?
E para fechar por hoje, falta só a gente usar uma última ferramenta aí que está faltando, ó, que é o quê? Se nós já aprendemos a alterar a distância entre uma linha de texto e outra, falta agora a gente alterar o espaçamento entre um parágrafo e outro. Então, por exemplo, ó, eu tenho esse parágrafo aqui e esse outro parágrafo. Se eu quiser aumentar essa distância aqui, ó, entre o parágrafo de cima e o de baixo, ou desse parágrafo aqui para este daqui, ou dele para esse de baixo e para o de baixo, tudo mais, eu não vou poder usar essa ferramenta, né? Porque essa daqui é de linhas, que nem a gente alterou esse espaçamento aqui, ó, dessas linhas aqui, dessas e dessas, tá certo? Como é que nós iremos fazer isso aqui, ó? Eu vou selecionar esse parágrafo aqui, por exemplo. Selecionei ele, o que nós iremos fazer aqui? Se nós formos aqui na guia Layout, Grupo Parágrafo, repara que nós temos aqui o espaçamento, ó. E esse espaçamento, você consegue especificar se ele vai ser antes do parágrafo selecionado, no caso aqui, ou depois, no caso aqui. Se eu aumentar o antes, então, ó, olha lá, repare que quanto mais eu vou aumentando o espaçamento antes, mais espaçamento eu vou colocando aqui acima do parágrafo. Tá vendo? E se eu colocar no depois, olha lá, mais espaçamento ele está colocando após o parágrafo. Estão entendendo? É desse jeito aqui que você distancia um parágrafo do outro. Quero esse aqui agora. Olha lá. Antes, depois. Olha lá. Você que escolhe quanto você quer. Ó. Antes, depois. Antes, depois. Beleza? Vou desfazer aqui. Ctrl Z, né? Ou aqui também na setinha de desfazer. Vocês que decidem. Aqui também vou desfazer. Pronto. O que nós iremos fazer aqui então? Agora que vocês entenderam como é que distancia, nós iremos fazer o seguinte. Nós iremos pegar esse parágrafo aqui, ó. Esse aqui. E iremos aumentar 12 pontos de distância antes desse parágrafo aqui para esse aqui. E 12 depois. Tá certo? 12 antes, 12 depois. Esse outro parágrafo aqui, mesmo esquema, só que aqui vai ser 12 e depois vai ser 18. Tá certo? Olha lá. 12 antes, 18 depois. Esse parágrafo aqui nós colocamos 12 e 12, né? Esse aqui agora, ó, com o lançamento do Microsoft Windows, hoje se tornou perere parará. Ele, nós teremos só depois do parágrafo dele, vamos colocar 12 pontos. No versões, mesma coisa, 12 pontos, depois do parágrafo dele. E para as versões para o MS-DOS e para as versões do Microsoft Windows, mesma coisa. Não vai ter espaçamento antes de cada um deles, vai ser somente depois. Vou colocar aí 12 pontos também. Entenderam, gente? É assim que nós distanciamos os parágrafos, através dessa ferramenta aqui, espaçamento antes e depois dos parágrafos selecionados. E para a distância entre as linhas de texto de um parágrafo, nós usamos a ferramenta espaçamento de linha. Esse aqui. Tá? Página inicial, grupo parágrafo. Beleza, gente? Gravem isso, hein? A gente vai usar bastante isso a partir da próxima aula. Tá certo? Agora, ó. Terminamos o nosso documento, correto? Não sei se vocês lembram, para quem está estudando ainda vai ser mais fácil de lembrar, que é o seguinte. Sempre quando a gente faz uma redação, quando a gente escreve uma redação, nós temos o costume de dar aquele espaço de um dedo, né? No início de cada parágrafo lá da redação. Nós poderíamos fazer a mesma coisa aqui. Só que o tempo que você levaria para dar esse espaço manualmente, ó, apertando várias e várias vezes aqui o espaço, ó, até chegar na distância que você quer, para evitar de fazer isso, nós temos uma tecla que já aplica esse espaço para vocês. E só para vocês poderem entender, gente, essa ferramenta é chamada de tabulação. Aqui, ó. Eu vou abrir aqui rapidinho o bloco de notas. E olha só. Esse espaço que a gente dá no início de cada parágrafo, gente, é chamado disso aqui, ó.
tabulação. Tá entendendo? É o espaço já pré-definido que o Word dá. E essa tabulação tem como espaço padrão uma distância de 1 centímetro e 25 milímetros. Entenderam? E onde é que fica essa tecla? Se eu disse que é uma tecla do seu teclado que insere essa tabulação, qual é essa tecla? É bem fácil, ó. Se o nome desse espaço é chamado de tabulação, é só a gente pegar as primeiras 3 letras, que é o quê? Tab. É isso aí. E não sei se vocês lembram, mas no nosso teclado ele possui essa tecla Tab. Ele fica ao lado esquerdo da letra Q, tá certo? Ele fica à esquerda da letra Q, acima da tecla Caps Lock, que é aquela que a gente usa maiúsculo, né? Vai ter aí a tecla Tab, tá certo? Então, procura aí no teclado de vocês que vocês vão encontrar. E a cada tab que você dê, ele vai colocar essa distância aqui, ó, de 1,25. Vamos testar? Ó, vou clicar aqui no início do parágrafo e vou apertar apenas uma vez o tab, ó, vou apertar. Pronto. Reparem que ele aplicou automaticamente uma tabulação, ou seja, uma distância já pré-definida de quanto? 1,25. Como é que eu sei que ele realmente deu essa distância de 1,25? É só olhar na régua, gente. Lembra da régua? Ó, se a minha régua começa em 0, eu tenho 0, 1 e 25. Tá certo? A leitura da régua, gente, é sempre de 0,25 em 0,25. A cada uma dessas linhazinhas aqui, ó, a gente tem 0,25 milímetros de distância. Então, eu tenho aqui, ó, 0, 0,25, 0,50, 0,75, 1. 1,25, que é onde o ponteiro da tabulação está parando, 1,50, 1,75, 2, 2,25, 2,50, 2,75, 3 e por assim vai. Beleza, gente? E repare que o ponteiro parou justamente em 1,25, que é a distância padrão que a tabulação dá. Ok? Certo? Se eu aplicar o tab mais uma vez, o que vai acontecer? Ele vai aplicar mais 1,25. 1,25 mais 1,25 dá quanto? 2,50, né? Então, ele vai parar aqui, ó. 2 e 2. 2,25, 2,50. Ele vai ter que parar aqui, aonde está o meu ponteiro. Vamos ver se ele vai fazer isso mesmo, ó. Vou apertar o tab, hein, ó. Olha lá. Apertei o tab, ele veio para 2,50. Só que reparem que, além dele ter vindo para 2,50, o texto de baixo, ele aplicou na minha tabulação de 1,25, coisa que eu não queria, né? Então, eu vou desfazer aqui. É só a gente apagar 2 vezes. Ou usar a tecla de desfazer também, na ferramenta de desfazer, quer dizer. Poderia também. E aqui é o seguinte. Para a gente poder aplicar essa tabulação aí de 2,50, a gente poderia fazer isso aqui, ó. Aperta o Tab. Beleza? E nesse ponteiro aqui, ó, a gente pode especificar aonde a gente quer que ele pare. Olha lá. 2,50. Aí ele não pega o de baixo também. Tá certo? Mesma coisa que nesse parágrafo de baixo. Ó. Se eu apertar o Tab uma vez para ele ir para 1,25 e apertar de novo para ele ir para 2,50, para dar um espaço maior, né? Olha lá. Ele aplica para os de baixo também. Não é o que a gente quer. Então é o seguinte. Ou a gente pode usar esse ponteiro aqui para poder mexer, né? Na hora que a gente estiver fazendo a primeira tabulação. Ó. Fiz a primeira tabulação. Desfiz aqui. Ó. Vou te fazer tudo. Ó. Inserir a primeira tabulação. Se eu quiser inserir mais uma, eu posso pegar esse cursor e colocar lá, correto? Que nem nós fizemos no parágrafo de cima. Mas nós temos uma outra opção também, que é o quê? Eu aperto o Tab de novo, para ele ir para 2,50. E para não acontecer isso aqui dele colocar a tabulação nos outros também, ó, a gente pode usar esse botãozinho aqui, ó, opções de autocorreção. Nessas opções de autocorreção aqui, nós temos a opção aqui, ó, de colocar desfazer recuo à esquerda. Olha lá. Tá vendo? Quando a gente desfaz o recuo à esquerda, ele volta a tabulação dos de baixo para o normal. Entenderam? Tem essas duas opções aí. Vou fazer de novo. Ó. Vou desfazer. Desfiz. E vou fazer de novo. Ó. Vou inserir a primeira tabulação com o Tab. E se eu não quiser puxar o ponteiro aqui para o 2,50, a gente pode usar o Tab de novo. Só que nós teremos que vir aqui nas opções de autocorreção para tirar esse recuo que ele deu nas linhas de baixo, né? Desfazer recuo à esquerda. Pronto. Show de bola, né, gente? Reparem que é muito simples de trabalhar com o Word, é muito prático.
Com o tempo vocês vão pegando direitinho isso aí, não se preocupem, tá certo? E finalizamos no nosso documento. Agora sim a gente pode ver como é que ficou o resultado final. Imprimir, não esqueçam que é aqui, tá? O menu arquivo, do lado aqui da guia página inicial, o arquivo. Lembrando também, gente, que todos os programas do pacote Office possuem essa barra aqui de ferramentas em cima, né? Barra de guias, faixa de opções e os grupos delas, com as suas ferramentas, junto com esse menu arquivo aqui, ó, também possui. As mesmas ferramentas aqui de desfazer, refazer e salvar, também tem lá nos outros programas, tá certo? Então, ó, menu arquivo, opção imprimir, e ao invés de eu clicar em imprimir, eu vejo aqui a impressão, como é que vai ser feito, ó lá. Tudo bonitinho, direitinho, configurado e estruturado. Ok, gente? Bom, finalizamos então a nossa aula de hoje. Peço para que, quando vocês estiverem estudando aí, quando vocês estiverem assistindo o vídeo, quando estiverem praticando no computador de vocês, qualquer dúvida, gente, qualquer dúvida ou problema que estiver acontecendo aí no seu computador, quando estiver praticando alguma coisa assim, mande a mensagem lá no grupo, tá? Eu prefiro que vocês mandem no grupo, ao invés de mandar lá no PV, lá no meu privado. Por quê? Porque, como eu já tinha dito para vocês, né? A sua dúvida pode ser a de outros também. Então, o seu problema que você está tendo lá no seu computador, ou a sua dúvida que você está tendo aí na aula, pode ser que um outro colega seu esteja com a mesma dúvida, com o mesmo problema. E aí, quando eu te responder lá no grupo, eu vou estar respondendo aos outros também. Tá certo? Então, façam isso. E estudem, gente, por favor. Não esqueçam que hoje, somente e exclusivamente hoje, eu vou estar deixando vocês assistirem a aula em qualquer hora aí que vocês queiram, né? Por causa daquele problema que eu falei com vocês, que como semana passada foi férias, a gente voltou de férias agora, aí até configurar o equipamento de gravação, até arrumar tudo direitinho para poder gravá-la para vocês, não deu tempo de postar na hora da aula de vocês, que seria 3 horas, tá? Eu vou estar finalizando o vídeo agora e assim que eu finalizar, eu vou estar postando esse vídeo lá no link, através de um link, né? Lá no grupo de vocês, beleza? Mas já tenham em mente que a partir de semana que vem, nós teremos a nossa aula 3 horas em ponto, porque eu já vou ter o vídeo gravado, eu vou gravar essa semana ainda, e segunda da semana que vem eu vou estar postando 3 horas em ponto lá no grupo, para vocês poderem assistir, tá? Então eu peço para que semana que vem, quando dê 3 horas em ponto, vai lá no grupo, eu já vou ter postado o link lá, e aí é só vocês acessarem e estudar, tá certo? Então, mais uma vez, fechamos aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Vou fechar aqui no menu arquivo, ó, vou salvar. E ó, só para dar uma breve explicação aqui a respeito de salvar, sempre quando vocês quiserem salvar, gente, é só clicar aqui no menu arquivo, opção salvar, tá? Quando você clica na opção salvar, ele vai vir aqui para a opção salvar como. Por quê? Porque quando você salva pela primeira vez, ele tanto faz salvar e salvar como, ele vai cair sempre aqui no salvar como, tá certo? E aí você vai procurar aqui a pasta que você quer, ó, procurar, vai escolher a pasta que você quer. Como é um documento que a gente está fazendo, então ele já vai cair aqui na parte de documentos. Vou colocar o nome aqui que eu quero, ó, vou colocar, por exemplo, aqui, primeiro documento formatado e estruturado. Olha lá. Pronto, especifiquei o nome, especifiquei a localização, vou clicar em salvar. Pronto. Salvei lá na pasta com esse nome aqui, ó, primeiro documento formatado e estruturado. Tá? Agora, se amanhã ou depois, se daqui a algum tempo eu abrir esse documento e fizer qualquer alteração nele, seja mudar uma letra ou mudar um espaçamento, qualquer coisa, gente, qualquer coisa que você altere, na hora que você for salvar de novo essas substituições, essas alterações, é só você vir aqui no menu arquivo, opção salvar. Aí sim, quando você clicar aqui em salvar, ó, vou clicar em salvar. Pronto, ele vai salvar por cima do arquivo que você já tinha feito o salvamento lá, tá? Ele vai fazer a substituição, ele vai fazer a alteração, tá certo? Ele não vai cair de novo aqui para o salvar como, ó. Quando você clicar em salvar, ele já vai salvar direto aquela alteração, beleza?
Agora, se você quiser pegar essa alteração que você fez e salvar com outro nome, com um outro tipo de documento, ou seja, você mantém um arquivo original e você salva com outro arquivo essa alteração que você fez. Como é que a gente faria isso? Ó, por exemplo, eu tenho aqui esse documento que eu fiz com esse texto aqui que nós digitamos. Agora, se eu quiser manter esse documento original que eu fiz aqui, eu deixo ele aqui e na hora que eu fizer a outra alteração, ó, vou dar um espaço aqui e vou digitar alguma coisa. Ó. Esse texto que eu estou acrescentando ao meu documento, se eu quiser colocar ele em um outro arquivo separado desse documento original que eu tinha aqui, aí sim você vai lá no menu Arquivo e ao invés de você clicar em Salvar para ele poder substituir o antigo por esse novo, nós vemos aqui, ó, Salvar como. Que aí ele vai te perguntar aonde é que você quer salvar esse arquivo com essas novas alterações. Vou colocar aqui em Procurar. Vou colocar o nome de primeiro documento formatado estruturado, espaço 2, na mesma pasta de documentos, tá? Só que com nome diferente. E pronto, quando eu clicar em salvar, olha lá, ele finalizou. Reparem que agora ó, o nome é primeiro documento formatado estruturado 2, né? Se eu for lá na pasta agora, ó o que vai acontecer. Eu vou ter aqui ó, 2 documentos, que é o quê? O primeiro documento formatado estruturado que eu fiz, o original, e um segundo documento com essas alterações que eu fiz, que é o que está com o nome 2. Estão entendendo, gente? Se nessa hora que eu vim aqui em salvar, eu tivesse clicado em salvar normal, ele teria substituído. Eu não teria esse arquivo com o número 2 aqui do lado. Eu teria ainda com o meu documento original. Tá certo? Mas, como eu vim aqui em salvar como e especifiquei aqui uma pasta para ele, eu criei um outro arquivo com outro nome junto com essas alterações que eu fiz no arquivo original. Tá certo, gente? Então agora eu tenho um arquivo original sem aquelas alterações que eu fiz agora há pouco, aquelas letras lá aleatórias, e eu tenho aqui o arquivo com o mesmo texto do original, mas com as alterações que eu fiz, que são aqueles textos aleatórios, nesse documento aqui. Eu mantive a integridade do primeiro e acrescentei alguma coisa nova em um outro documento, junto com o antigo. Beleza, galerinha? Então, é isso. Mais uma vez aí, espero que vocês tenham gostado, tá? Finalizamos a nossa aula. Só estava faltando essa parte de salvar aqui mesmo. Vou cancelar. Vou fechar. E finalizamos. Nos falamos lá no grupo, tá, galerinha? Qualquer dúvida, não esqueçam, postem lá. E é isso por hoje. Beijo, beijo. Até semana que vem, se Deus quiser. E tchau, tchau, galerinha. Tamo junto.